Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Idoso Pode Mais. Eu sou a doutora Rony Roseli Domingos, médica geriatra, e você já sabe que aqui é um lugar da gente falar sobre o processo de envelhecimento, abrangendo idosos rígidos, idosos frágeis, abrangendo a sua família e abrangendo toda a sociedade, na verdade, porque a sociedade tem que estar preparada para inserir esse idoso, para que o idoso faça parte do jeito que ele quiser e do jeito que ele puder. Estamos aqui na temporada carioca do Idoso Pode Mais, olha que chique. Estou aqui gravando com algumas pessoas que são muito especiais para mim. E o episódio de hoje é um episódio que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida quando você entender o tamanho da dimensão que é o assunto que eu trouxe hoje. Quando a gente fala em medicina, a gente fala principalmente de sofrimento humano. A medicina surgiu como forma de organizar o cuidado à pessoa que sofre. E depois disso, claro, todas as áreas de saúde, elas foram feitas para cuidar de quem sofre. E durante muito tempo foi isso que a gente fez. Acho que no século XX a medicina se desviou um pouquinho desse cuidado com quem sofre para olhar, para curar as doenças. E claro que isso é muito importante, mas a gente não pode esquecer das pessoas que tem doenças que causam sofrimento. E para falar sobre cuidado de pessoas, para falar sobre cuidados paliativos, que é o tema do episódio de hoje, não poderia estar com uma pessoa melhor para falar sobre isso, professor Alexandre Silva. Ele que é enfermeiro, professor, doutor, que é líder da Favela Compassiva, que eu sou super fã, a gente vai falar sobre isso também, e que agora é consultor do Ministério da Saúde. E meu amigo. Isso. O mais importante. E meu amigo. E que é uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa. E falar com você aqui, para tantas pessoas, sobre o cuidado de quem sofre, que importante. Que gratidão eu tenho a você de estar aqui conversando com você sobre isso. Gratidão é minha, né? De estar num momento tão especial e a gente poder trocar ideias sobre esse assunto, que também é o que mais me chama a atenção. É para isso que a gente veio. Você aliviar sempre... e reduzir o sofrimento humano. E foi uma ideia sua desde sempre? Como é que você foi levado a enxergar essas pessoas? Eu sei que a enfermagem está em outro patamar em relação ao cuidado e ao sofrimento. Já existe um despertar mesmo de quem é enfermeiro, desse olhar do cuidado. Mas especificamente em relação às pessoas que estão em fases mais avançadas de alguma doença. Você sempre teve esse olhar? Sim, eu lembro que eu tinha uma condição que era... Eu hospitalizava bexiga de água com rostinho e ficava cuidando, porque com o tempo ela furava. E aí eu cuidava do processo ativo de morte dela enquanto bexiga de sabão. Isso era criança? Bexiga de água? De água, Enquanto criança, lá por 7 anos. Era. Acho Olha. que eu nem nunca te contei isso. Não. E aí eu internava, fazia o velório, conversava com a família sobre a gravidade da bexiga. E isso passou muito tempo. E aí eu tive uma tia que teve uma doença grave, um câncer, ameaçando a vida, e essa minha tia passou por muito sofrimento, sabe? E eu lembro dela olhar pra gente com um olhar de muito sofrimento e falar que, gente, vocês acreditam que eles me deram alta para morrer em casa? Mas a fala dela era uma fala assim, vocês acreditam que eu não tenho mais jeito? De desesperança? Entende? Que a dor era muito mais do que a dor física, mas a dor do abandono. Gente, tem tanta ciência e não tem nada para fazer por mim, né? E isso a vida inteira me comoveu. Sempre me chamou a atenção pessoas em fim de vida. Aí, quando veio a questão da minha tia, isso me despertou ainda mais. E aí, quando eu fui fazer a enfermagem, o cerne da questão é o cuidado. Sim. E aí eu sempre quis me dedicar a esse cuidado, especialmente à pessoa que sofre. Eu sempre achei muito rico toda a questão de prevenção, de promoção, Sim. Mas especialmente da paliação. Eu não sabia o que era paliar alguém. Eu acho que poucas pessoas sabem, né? Sim. Existem ainda muitos entendimentos errados sobre cuidados paliativos. E aí eu queria que a gente pudesse começar do começo. Opa. A gente pudesse mostrar para quem está em casa, que está assistindo, e que às vezes escuta coisas tão diversas e erradas muitas vezes. É verdade. O que é paliar? O que é cuidados paliativos? Como eu estava dizendo, quando eu sabia que eu gostava de cuidar de pessoas nessa condição, mas eu não sabia que tinha um nome específico. E aí eu descobri um dia que tinha
um médico que falava sobre tanatologia, mas ainda não era o que eu queria, porque a tanatologia está no lado do estudo da morte, do processo de morrer. Mas indo ouvi-lo, ele falou a palavra cuidado paliativo, e aí a partir daí que eu entendi o que era. Que ele traz a definição de paliar. Paliar vem de pallium, paliare, manto. Capa protetora que recobre o que é sagrado do outro, né? E quando fala de paliar, de proteger o sagrado do outro e ajunta com a palavra cuidado, uma das principais definições que eu gosto de cuidado é de Heidegger, que ele fala que cuidado é ocupar-se do bem-estar do outro. Então, cuidado paliativo é ocupar-se de proteger o que é sagrado no outro. E aí eu fui estudar mais o que era cuidado paliativo. Na verdade, cuidado paliativo é cuidar de alguém que tem uma doença que ameaça a vida de continuar, e qualquer pessoa que tem uma condição que ameaça a sua vida, há um potencial sofrimento. Sim. Ela está sendo ameaçada a perder esta vida. Então é muito mais amplo do que as pessoas imaginam. Muito não mais. é? É cuidado, não é abandono. Sim, e atinge muito mais pessoas. Então a gente está falando aqui de envelhecimento. Opa! Então a gente está falando de idosos e inevitavelmente, em algum momento da vida do idoso, com a sua fragilidade, ele vai se deparar com situações que ameaçam a sua vida. Ameaça a continuidade da vida, exato. E o cuidado paliativo, ele vem justamente para que... Eu gosto de fazer a analogia da travessia do rio, né? Eu tenho um rio para atravessar quando eu preciso passar por alguma condição que ameaça a minha vida. Sim. Eu tenho que chegar do outro lado do rio, seja vivo ou morto. O cuidado paliativo é uma boa prática do profissional de saúde, que ele ajuda essa pessoa, mesmo que ele venha a morrer ou curar, que ele atravesse esse rio sem morrer antes. E com menos sofrimento possível. Menos sofrimento. Né? Então, o cuidado paliativo é esse cuidado que dá a mão à pessoa, mas não é dar a mão da forma figurativa só, mas dar a mão técnica para a pessoa conseguir passar por aquilo com menos sofrimento. E se ele curar, tudo bem, foi menos sofrido. Sim. Mas se ele partir por isso, aquela trajetória não foi com ele morto antes. Que é o que acontece com a maioria das pessoas que são paliadas, né? Doenças graves. Mas não é só o fato de morrer ou não morrer que importa, mas de como morrer. Ou do que eu fiz antes de morrer. É a travessia. O que eu deixei de fazer. Porque o que a gente vê muitas vezes, e claro, você também, é que as pessoas deixam de ser elas antes de falecerem. Exato. Né? Então, perdem a sua identidade pelo sofrimento e, obviamente, perdem uma parcela da sua vida que poderia ser melhor aproveitada se o seu sofrimento fosse cuidado. Quando a gente traz o conceito de dor total, está em cima disso, né? A dor física a gente estuda muito como profissional de saúde. Sim. A dor psíquica um pouco menos. Mas a dor existencial e espiritual e a dor social é a pessoa deixar de ter sentido na vida e deixar de ter uma identidade social em meio àquilo. Sim. E falando de pessoa idosa, eu ainda acho mais grave. Sim. Porque, independente dela ter uma condição ameaçadora da vida, muitas vezes, simplesmente pelo ato dela ser uma pessoa idosa, frágil, começando a ver a sua fragilidade. Exatamente. Ele já é desconsiderado, desconstituído de um papel social. Então, o cuidado paliativo, ele ajuda numa condição que ameaça a vida, mas o olhar para essa condição de sofrimento precisa ser, inclusive, antes de ter uma doença que ameaça a vida. Né? Claro. Esse entendimento que isso faz parte do cuidado de uma pessoa. Exatamente. E que, às vezes, as pessoas não conseguem enxergar isso. Não só os pacientes, como os familiares, mas muitas vezes como os profissionais de saúde. Exato. Você tem dificuldade de lidar com os profissionais de saúde? Muito. Porque, na verdade, primeiro, o conceito cuidado paliativo ainda ele remete para nós não ter o que fazer. E a gente escuta isso, né? Não tem o que fazer, vai para o paliativo. Exato. Outra coisa é associar ele só ao câncer. E outra coisa é associar ele só ao fim de vida. Então, muitas vezes, quando a gente chega para atender alguém, eu deparo com um profissional que fala assim, não, Alexandre, ainda bem que te chamaram, eu vi que ali agora é só paliativo. E eu tenho perguntado ao profissional, para você, o que é só paliativo? Ele falou assim, que não tem nada para fazer. Eu falei, não, senão não precisava nem me chamar. Claro. Cuidado paliativo, quem quer cuidar da pessoa para fazer essa travessia de forma mais leve, dá mais trabalho do que não fazer cuidado paliativo. Sim,
Dá mais trabalho, porque nós temos que controlar sintoma, nós temos que comunicar bem. E fazer isso com quem está tendo uma ameaça, e não é só ela, o seu entorno, a sua família. O sofrimento familiar ali, né? E isso, hoje você trabalha também no Ministério da Saúde, não é? Você faz... lá como consultor externo. É um direito de uma pessoa que tem uma doença grave receber uma atenção direcionada e especializada para ela? Antes de ter uma política, já é um direito humano. Constituição Federal do Brasil, artigo 1, fala do direito à dignidade humana. Dignidade diz respeito àquilo que para ela é digno. Sim. Ele tem um direito a acessar isso. Mas hoje, é com muita felicidade que em 2024 o Brasil publica uma política nacional de cuidado paliativo. E a partir do momento que a gente tem uma política, já tinha uma resolução, que era 41, que falava de estruturação de serviço, mas a partir do momento que a gente tem uma política é um conjunto de programas e ações que garantem determinado direito. O próprio nome já dita. Né? Eu consigo organizar melhor os serviços e cobrar melhor também. Exato. Com indicadores, ações. Com formas de se fazer ditados, né, para um direcionamento. Então, com certeza, eu acho que tem que ficar muito claro para todo mundo, e a gente tem trabalhado isso. Cuidado paliativo, nós estamos na fase da mudança de cultura, de ensinar o leigo, de ensinar o profissional, a sociedade como um todo, a mudar esse olhar sobre o cuidado paliativo, que diante de qualquer pessoa que tem uma doença que ameaça a vida, ela tem o direito de passar essa travessia de forma menos dolorosa, mais leve. Então é um direito a família ter a condição de falar assim, eu estou acompanhando a mamãe nesse processo dela, por exemplo, Parkinson. Estou acompanhando o papai nesse processo. Eu gostaria que a abordagem dos cuidados paliativos fosse lembrada. E hoje, quando os leigos estão trazendo isso, está obrigando os profissionais a estudar o que é cuidado paliativo, como aliviar, como controlar sintomas. Isso tem sido muito bom. Que bom. Que bom. Eu acho que é importante a gente falar mais e falar sempre. E falar para as pessoas que ela tem esse direito a serem melhor cuidadas ou terem seus parentes melhores cuidados. Isso. E aí eu lembrei, uma vez num congresso, eu acho que o presidente era o Daniel, na época, e ele deu uma aula e falou assim... Cuidado paliativo não é só para o paliativista. Exato. Cuidado paliativo, ele precisa ser entendido e enxergado por todo profissional de saúde. E aí a gente chega nas universidades. Isso. Você é professor, eu também sou professora. Isso precisa estar presente dentro da universidade, em todas as áreas de saúde. Eu não tenho dúvida que quando a gente pensa em mudar a cultura, tem que ir para a educação. Né? Sim. Hoje a gente tem como obrigatório no Brasil... a medicina como obrigatória em lecionar cuidado paliativo. Né? Ainda não é uma realidade em todas as universidades. A gente percebe que foi feito um levantamento agora há pouco tempo, apresentado para nós, inclusive, no Ministério, que 20% das universidades já contemplam. Até porque muitos lugares não tem gente que dá aula de cuidado paliativo. Isso é um problema. Eu participei desse levantamento lá em Alagoas. E a gente começa a ter, em algumas universidades, tem outras que não têm ainda, mas que já enxergaram. Tem que ter. E aí eu conversando com o coordenador da medicina, Rony, a gente está tendo, a gente já está reorganizando. Eu vejo que está no processo de implementação. Então isso é muito bacana, né? Na medicina, ela está instaurada, agora a nossa... Porque os 3 eixos da política, só para ficar claro, acesso a medicamentos e outras terapias, que aliviam e previnem sofrimento. Outra é acesso aos serviços. Então, ter equipes de cuidado paliativo, garantir as equipes. E a política vem garantindo as matriciais e as assistenciais. E um eixo é educação. Como fazer isso? Então, primeiro, que isso seja contemplado nos cursos técnicos de saúde, nos cursos superiores. Então, agora o diálogo com o Conselho Nacional de Educação... E ele precisa ampliar para a gente fazer com que isso chegue nas diretrizes curriculares nacionais. Né? Mas que chegue para a sociedade como um todo, que é a educação popular, a educação de base comunitária, para que todo mundo entenda que cuidado paliativo é cuidado, não é abandono. Né? Porque existe ainda uma comunicação muito ruim, eu vejo, né, de todos nós como sociedade. Eu estou colocando a sociedade como um todo. Porque você falou na questão do cuidado com a comunicação. Nesse entendimento inadequado por profissionais de saúde, dizer assim, olha, ele já é paliativo. Só o fato de usar essa palavra, ele já é paliativo.
E muitas famílias, às vezes, recusam o cuidado paliativo por achar que é um abandono de todas as outras coisas. Então, se eu for entrar no paliativo, eu vou parar uma quimioterapia. Se eu for entrar no cuidados paliativos, eu não vou ter mais a medicação do Alzheimer, do Parkinson, ou eu não vou ter mais um olhar para que eu possa resolver meus problemas. Então, eu acho que a comunicação, e eu acho que esse é o nosso papel aqui, ela é fundamental, né? Esse entendimento melhor do que é o cuidado paliativo. E é tão frágil isso aconteceu essa semana com um paciente idoso que eu estava acompanhando com esclerose lateral amiotrófica. E a família, eu fiz uma conferência familiar e a esposa falou para mim assim, o médico pediu para resolver, porque não tem 2 pesos, 2 medidas, se vocês querem paliação ou não. Dói no coração, né? E hoje eu tento ser mais fraterno hoje e falar assim, não, peraí, eu vou explicar para vocês assim que não tem que escolher. Ele pode continuar sendo acompanhado por ele e nós vamos auxiliá-lo a controlar sintomas para que seu esposo fique por esse período de uma forma mais aliviado. Claro. Aí ela fala, tô entendendo. Já que é assim, eu quero. Ou seja, fica parecendo que tem que definir entre sofrer ou aliviar. E não é, a gente caminha junto, né? E aí eu tenho sempre cuidado de pegar o telefone e ligar para o profissional. E foi bom quando eu liguei para ele, ele falou, desculpa, é um conceito errôneo, eu não conhecia sobre isso. Então eu acho que se a gente fizer essa rede de educação, além da educação somente curricular, como você está fazendo nesse podcast, isso é uma educação popular, comunitária, que chega a todas as pessoas. É assim que a gente vai mudar a cultura do cuidado. Do cuidado, não é só do cuidado paliativo. E também, sabe, eu acho que essa é a nossa função no mundo. Eu sempre trabalhei com comunicação. Eu falo que, assim, a minha história com comunicação, ela vem muito antes de redes sociais. Eu ia lá naquele grupo da igreja e eu ia lá falar para 5 pessoas, para 10 pessoas. Eu ia nas reuniões do SESC e falava lá para os idosos. Eu ia para os grupos da terceira idade dos clubes. Então, assim, eu acho que é o nosso papel como profissional de saúde também, que é orientar as pessoas a enxergarem seus direitos, mas também enxergarem as suas responsabilidades. Exatamente. No seu papel, não é? Mas eu acho que, às vezes, sabe, e às vezes eu fico falando para os meus alunos da universidade, Alexandre, o médico também, o profissional de saúde, também precisa entender que ele tem que aprender. Tem. Não cabe mais um médico, né, ou um enfermeiro, ou um fisioterapeuta, usar uma frase como essa. Tudo bem que a gente vai ajudar, a gente vai indicar, mas que, assim, o profissional de saúde que esteja nos assistindo hoje, aluno, residente, o colega clínico, pare e entenda que você precisa estudar sobre isso. É um papel dele buscar. Né? Só porque ninguém me falou e eu não busco. Não, está sendo ventilado. Todo mundo hoje fala, inclusive, sobre cuidado paliativo em todas as redes sociais. Nós temos aí uma contribuição gigante que foi da doutora Ana Cláudia com a publicação do livro. Sim. Que, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que aquilo descortinou o cuidado paliativo de alguma forma para nós e tem um papel importantíssimo hoje nas novelas, na mídia. Então a pessoa se ouviu. A informação está lá. E não sabe o que por favor, estude. E na hora que você vai encaminhar quem lida com doenças ameaçadoras de vida, então acho que a gente precisa chacoalhar também os profissionais de saúde para enxergarem um pouco melhor o nosso papel. Exatamente. Não é? Maravilha. E você trabalha muito com isso também em pós-graduação, em mestrado, em doutorado. Eu sei que você está sempre se mexendo aí no entendimento, porque ainda tem poucas pesquisas em relação a cuidados paliativos, né? Muito pouca. Eu acho que eu te falei que eu entrei no mestrado. Falou. Você também é polvo, né? E também E você sabe que, pensando em falar em geriatria, em idoso, em fragilidade, mas eu acho que eu vou chegar lá nos cuidados paliativos. Você foi picada pelo mosquitinho, já não tem jeito, né? Não tem como, porque as pessoas, às vezes, e é interessante a gente tocar sobre isso aqui, as pessoas acham, às vezes, que é muito triste falar sobre isso, porque as pessoas têm medo de sentir dor. E talvez esse medo de sentir dor lhe impeça de viver experiências fantásticas. É verdade. Quanto que a gente aprende, cresce, se emociona, sorri. Como a nossa vida também é mudada quando eu consigo quando eu tenho coragem
né? O sofrimento de alguém. E quando eu tenho coragem de ouvir aquilo e falar, eu me permito ouvir, eu te permito falar sobre isso. Quando ele fala para mim assim, Alexandre, por mais que você... Olha, isso é interessantíssimo. Tem a Dame Cicely Saunders, que é uma das precursoras do cuidado paliativo, tem uma frase dela que muita gente é impactado por ela. O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Mas a gente que está no chão de fábrica do cuidado paliativo, a gente percebe que mesmo sendo cuidado, tem sofrimento que é intolerável. Sim. E aí a pessoa fala para mim assim, Alexandre, eu sei que vocês estão fazendo o máximo por mim, eu não estou sentindo mais dor no corpo, mas eu estou sofrendo muito e eu não estou tolerando, eu queria tanto morrer, eu não aguento aquilo mais. A gente precisa ter coragem de falar assim, você não quer mais continuar e quer morrer por quê? Tem uma dor embutida ali que é a psíquica, que é a existencial. E quando a gente permite que a pessoa traga para a gente aquilo e a gente acessa outros profissionais, a gente vê que por mais que aquela condição possa ser irreversível, nós juntos montamos o barco para a travessia da pessoa ser melhor. E aí você não oferece psicólogo, você não oferece fono, você não oferece capelão, você apresenta. E ele começa a trabalhar com a gente para que aquela travessia forme mãos para que ele chegue do outro lado. Um grande erro nosso é achar que a gente é único, onipotente, onipresente, damos conta de tudo de uma pessoa que traz isso para a gente. Quando eu me permito ouvir com qualidade, eu começo a acessar outros braços que me ajudam a atravessar, a fazer essa travessia de forma mais leve. Eu fico emocionada em lhe ouvir dizer. E muitas vezes, e você falando no tamanho da dimensão que é isso, e quem já cuidou e quem já esteve cuidando sabe o quão verdadeiro é isso e como você consegue impactar a vida da pessoa e de quem está ao redor. Exato. Eu escuto muita gente, às vezes, achando isso como uma medicina de segundo plano. E eu acho que isso é medicina de ponta. Não tem nada mais incrível do que você atuar no problema de alguém, seja uma pequena artéria do cérebro, seja uma dor total que cause sofrimento. O cuidado vem antes do curado ou não curado, né? Não é? O cuidado vem antes do curado. Não é? E, então, assim, é incrível lhe ouvir. Eu sei do teu trabalho. A gente está aí nesse barco aí há quase 20 juntos. Anos. Né, já nos encontramos aí em muitos momentos, mas eu queria usar essa parte final agora para que você fale um pouquinho sobre a favela compassiva. Opa. Que eu conheci na época da pandemia, tentei vir na pandemia, não consegui vir o ano passado, estou aqui no Rio esse ano novamente para participar. Mas me fala sobre esse projeto que você idealizou e que você é líder, o que é a favela compassiva? Vou fazer um resumo para ficar muito claro. A comunidade compassiva em si é um artefato do cuidado paliativo que não era só. Ela deriva de cidades saudáveis. Isso já era muito comum na Europa. Quando tem que definir ou defender uma causa, por exemplo, campanha contra o tabagismo. Sim. A cidade toda se move para aquilo. O motorista de aplicativo, o dono do açougue, a médica, o dentista, corresponsabilizando a sociedade por um tipo de cuidado. Quando foi delegado isso a um determinado médico para ele fazer cuidado paliativo num hospital e num ambulatório, ele começou a notar que as pessoas que tinham alta voltavam pior. Por quê? A comunidade como um todo, leiga, não sabia métodos de cuidado para que essa pessoa não piorasse ou pelo menos continuasse confortável. E aí ele resolveu fazer o seguinte, utilizar do mesmo preceito da cidade saudável para fazer para o cuidado paliativo. Uma comunidade compassiva, em que ele começou a ir para o território e capacitar a família com coisa básica. Como que eu tiro a pessoa da cama e põe na cadeira? Sim. Como eu dou banho? Isso aconteceu na Austrália, na Índia com Raja Gopal, Suresh Kumar, sem um conhecer o outro. E aqui no Brasil eu comecei buscando um projeto de pesquisa para o doutorado, mas que virou uma rede de amizade que um começou a ajudar o outro no Vidigal e na Rocinha. Hoje a favela compassiva, Rocinha e Vidigal, é uma das comunidades compassivas do Brasil. Nós já temos várias outras que nós incentivamos. E hoje o modelo comunidade compassiva está dentro da Política Nacional do Cuidado Paliativo. Ou seja, o que é? Somos nós, profissionais de saúde, especialmente paliativistas, incentivar e apoiar a própria comunidade a criar formas de cuidar um dos outros.
Que incrível. Ou seja, quando cheguei na Rocinha, tinha 4 mulheres que andavam pela Rocinha procurando pessoa em fim de vida para ajudar a dar banho e lavar roupa dessas pessoas para ajudar a família. Eles entre eles. Eu não posso chegar lá e impor um projeto que agora é assim para eles. Ele é de base comunitária. Eu cheguei, vi o que elas faziam, perguntei se eu podia acompanhar elas nas visitas e comecei a dar treinamento pouco a pouco para elas de como cuidar melhor dessas pessoas que elas ajudam. Porque eu não posso esquecer que a base desse cuidado ela é comunitária. Se eu institucionalizo uma comunidade compassiva no ministério, numa secretaria de saúde, ele deixa de ser base comunitária. Então, é um conjunto de ações de voluntários, totalmente voluntários, moradores, profissionais de saúde, sociedade civil, que se apoiam para cuidar um dos outros. E com um ponto importantíssimo, o território ele já tem uma base de cuidado local. A atenção primária à saúde é a grande ordenadora da rede e coordenadora do cuidado. Tudo que eu desenvolvo enquanto comunidade compassiva, eu não sou subordinado, mas eu tenho por respeito, por obrigação, compartilhar isso com a rede de atenção local para que a gente não faça cuidado duplicado. Sim, ou até que possa ter algum conflito nesse cuidado. Exato. Não é? Então, hoje, para ter uma noção, as próprias unidades de saúde são os principais encaminhadores para a comunidade compassiva para que a gente possa caminhar junto com isso. E a gente capacita a população de cuidados humanos básicos. Né? Hoje, por exemplo, tem controle de dor e de dispneia pelo leigo. O que ele pode fazer para melhorar a falta de ar e dor de alguém que está em casa? Né? E é muito rico isso. É um projeto de educação. Isso é incrível. Eu acho que você tem noção do tamanho que é isso, do quanto que você mudou o mundo, do quanto você mudou o Brasil e quanto você impactou muita gente, porque isso vai se espalhando, isso vai tomando conta, porque cuidar do sofrimento é uma necessidade básica nossa como ser humano. Não é? Que bom que o Ministério reconheceu isso agora, porque é uma proposta deles de que eu esteja lá como consultor técnico é que a gente possa fazer N entregas de comunidades compassivas em 1 ano, em 2 anos, para que a gente plante isso nos lugares. No Rio, por exemplo, era só Rocinha e Vidigal. Agora começou o Morro dos Macacos. E a gente vai vendo o pessoal replicando. Eu fico muito feliz com isso. Muito bom, muito bom. Você sabe que eu sou sua fã, que eu acho isso incrível. E acho que a gente vai viver uma nova época. Eu acho que a gente já está vivendo uma nova época. Tem aí a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Tem muita gente querendo se interessar. Tem ligas acadêmicas de cuidados paliativos, muitas ligas. Então, eu vejo estudantes querendo falar sobre isso. Me chamam, lhe chamam, e todas essas pessoas que estão aí, seja 10 anos, seja 5 anos, seja 1 ano. Então, eu acho que a gente vai viver um novo tempo de aliar, sim, aquela medicina que vai lá na artéria, a menor artéria do cérebro, mas também aliar também o cuidado de saúde às pessoas que sofrem de forma ampla. Não é? Bom demais. Que importante demais. Eu ficaria hoje o dia inteiro. Eu ficaria horas conversando com você. Eu me sinto muito grata de poder fazer parte desse projeto, pelo menos um pouquinho, de poder estar aqui de vez em quando contribuindo. Parabéns a você e, obviamente, a todo mundo que está junto a você. Tem muitas pessoas que você conseguiu juntar aí e que a gente siga, né? Que a gente possa ter esse cuidado ampliado. Você quer deixar alguma mensagem a mais para quem está ouvindo? A gente já está terminando. Eu acho que, primeiro de tudo, te agradecer por essa parceria, esse companheirismo. Né? É muito bom saber que eu tenho você sempre do lado quando a gente precisa de alguma ou consultoria técnica ou consultoria amiga nessa caminhada. Né? Isso é muito bom, muito obrigado mesmo. E segundo, eu acho que tem uma máxima do cuidado como um todo, que é que a gente possa cada dia mais acrescentar vida aos dias e não somente dias à vida. Independente de quem está nos ouvindo, seja leigo, seja profissional, que a gente consiga, quando volta o olhar do cuidado para alguém, imaginar que o fazer tudo para ele é muito mais do que simplesmente acrescentar horas à vida dele, mas acrescentar vida às horas que ele tem. Que às vezes a gente proporciona tanto sofrimento por achar que está cuidando, que a gente possa compreender isso. Isso é o recado. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que assistiram.
Eu tenho certeza que você mudou alguma coisa ali dentro do seu coração, você conseguiu ampliar o seu entendimento sobre cuidados paliativos. Tem muito mais, se você quiser procurar, tem muita coisa bacana aí, muita coisa técnica informando sobre isso. Lembre que isso é um direito que você tem. Lembre que isso não vai impedir, não vai obrigar você a parar com algum tratamento que você já faz. O cuidado paliativo, ele não exclui, ele agrega, ele otimiza, ele melhora a vida do paciente e a vida de quem está ao redor e, obviamente, vai melhorar a vida de toda uma sociedade. A gente quer que as pessoas sejam funcionais. Eu estou sempre falando de como você viver melhor, de como você ser um idoso saudável, mas a gente não pode enxergar que a fragilidade, a doença avançada e que o cuidado paliativo vai chegar para todo mundo, a não ser que você tenha uma morte repentina, de uma forma brusca, aguda, você vai passar por uma doença que vai ameaçar a sua vida e você vai poder ser melhor cuidado se você tiver uma equipe de cuidados paliativos. Muito obrigada pela companhia. Não esquece de se inscrever no canal, compartilha isso aí para todo mundo que você conhece e até a próxima.